O que você pretende? Um aprendiz do Evangelho. Dedicatória, Allan Kardec e Leon Denis, como homenagem e gratidão pelos seus esforços e sacrifícios em prol da implantação da verdade no mundo terreno, em sucessivas encarnações e no mundo espiritual, veiculando para os encarnados, através de médiuns idealistas, as realidades da nossa verdadeira pátria, assim preparando os espíritos para viverem nessa realidade como senhores do próprio futuro através da autorreforma moral. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo. Eu sou apenas um sapo com uma vela acesa nas costas, que é a mediunidade. Sem a vela, a tendência seria eu pular a lagoa como qualquer outro sapo. Chico Xavier. Para avaliarmos se estamos fazendo bem ou mal aos outros, basta colocarmos-nos na posição da vítima. Anônimo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e ela caiu, e a sua ruína foi completa. Jesus Cristo. Introdução. Quando Sócrates vivenciou a dramaticidade do seu julgamento, expondo a verdade pela última vez, sem se preocupar se seria condenado ou absolvido, antecipou, em parte, o que aconteceria com Jesus daí a quase 5 séculos, apenas que o Divino Mestre sequer proferiu arrazoado algum, deixando que seus juízes o condenassem sem esboçar nenhuma reação, mesmo sem culpa alguma. Todavia, o mais importante sábio da Grécia Antiga, sendo um dos precursores de Jesus, era um espírito superior, cuja missão consistia, sobretudo, em revelar a realidade do mundo espiritual. Não teve um discípulo sequer que estivesse à altura da sua envergadura intelecto e moral, pois nenhum deles, inclusive Platão, e, posteriormente, Aristóteles, afirmou de público as facetas mais importantes das lições do mestre, decorrentes justamente das revelações provenientes do contato direto com os guias espirituais da humanidade, preferindo abordar aspectos menos profundos da verdade, talvez até para evitarem um final semelhante ao do grande sábio, para quem a morte pela cicuta não representou mais do que qualquer outra forma de passar definitivamente para a sua e nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Assim, se o grande sábio optou pela verdade, com todas as suas consequências, os discípulos ficaram no meio do caminho, tentando o contemporizar com os Césares da época e, possivelmente, com Mamon, pois que tinham interesses materiais a preservar. Sócrates tinha realizado a autorreforma moral há milênios e vivenciava, sem nenhuma restrição, a humildade, o desapego e a simplicidade. Todavia, seus discípulos tinham ainda muito de orgulho, egoísmo e vaidade, portanto, representavam 2 mundos diferentes e, assim, a verdade, como linfa pura, misturou-se à terra, formando um barro escuro, em que se consistiram as lições transmitidas à posteridade por Platão, Aristóteles e os demais discípulos, como Xenofonte, este último ligado fortemente aos assuntos da política. Assim também aconteceu com o moço rico, cujo encontro com Jesus foi narrado no Evangelho, o qual, mesmo interessado em segui-lo, quis adiar sua renovação moral para o dia seguinte e acabou encontrando a morte dramática antes que o outro dia chegasse. O que você pretende? É o título deste estudo, como uma forma de autoindagação, em que cada atual candidato a discípulo de Jesus deve perguntar a si mesmo se realmente pretende conhecer e, sobretudo, seguir a verdade ou, dubiamente, tentar compatibilizá-la com César ou Mamon,
à moda dos discípulos acovardados ou interesseiros acima referidos diante da inadiabilidade da autorreforma moral. Quando Jesus afirmou, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", implicitamente está afirmando a condicionante de segui-la, para alcançar a libertação das amarras dos defeitos morais, que nos mantêm atados pelas mãos e pelos pés, mas, sobretudo, pelo cérebro e pelo coração, aos atrativos e, consequentemente, os prejuízos do mundo terreno. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, complementa a afirmativa anterior de Jesus, pois, se seguirmos a verdade, ela nos libertará, porém, se não a seguirmos, nosso coração estará ligado às coisas e interesses materiais, pois não há meio termo, seja o teu falar sim sim, não não. Depois de alcançado determinado grau evolutivo, ou seja, em outras palavras, após cada um vivenciar sua estrada de Damasco, não há mais retorno ao estado de ignorância, ou seja, a responsabilidade surge obrigatoriamente perante a consciência, e, como no caso de Públio Lentulus, que adiou a opção de seguir a verdade, as consequências consistiram em a oportunidade somente retornar na próxima volta da espiral evolutiva, com agravantes. Assim também aconteceu com Judas Iscariote, que, somente um milênio depois, na figura de Joana d'Arc, conseguiu reatar o elo rompido da sua trajetória de discípulo do divino governador da terra. Depois do advento da doutrina espírita, há mais de um século e meio, não há mais como ficarmos de mãos dadas a César ou Mamon e Deus. A transição planetária cobra de cada um sua opção definitiva. O que você pretende? Um aprendiz do Evangelho. 1. Autoconhecimento. A maior parte da humanidade recebe um tipo de educação totalmente divorciado do que seria o ideal para sua evolução espiritual. Primeiro, porque a maioria dos pais e mães sequer acredita que são espíritos encarnados, repassando essa dúvida para os filhos. Segundo, porque muitos não os ensinam a procurar saber sobre a realidade humana como gênero, quanto mais em relação a si mesmos como individualidade sob o aspecto moral, analisando seus defeitos e virtudes. Terceiro, porque, nas coletividades de encarnados, os objetivos materiais é que ocupam a maior parte das mentes. Todavia, não nos ateremos ao procedimento alheio, mas sim a nós próprios, para verificarmos se, realmente, estamos dispostos a iniciar a busca pelo autoconhecimento. Criticar os outros não acrescenta nada à nossa vida, aliás, pelo contrário, nos distrai do trabalho que devemos realizar portas adentro da nossa própria intimidade. Nós pensamos mesmo em investir nessa procura. Há quanto tempo essa ideia nos ocupa a mente? Tensionamos levar esse investimento até as últimas consequências. Mesmo sabendo, de antemão, que deveremos abandonar muitas fantasias materiais, das quais sentiremos falta nos primeiros tempos após a mudança de paradigma, continuaremos adiante, substituindo os antigos valores pelos novos. Todas essas reflexões devemos fazer, com absoluta sinceridade. Assim ensinam os mestres orientais aos seus discípulos e assim Jesus orientou, por exemplo, quando aconselhou, vai e não peques mais. Nessa aparentemente simples frase resumiu todas as perguntas que enunciamos acima, indagando, implicitamente, de quem recebeu esse conselho se queria ou não trilhar um caminho novo, renunciando aos interesses nocivos, que antes tanto lhe agradavam. Neste estudo iremos abordar essas reflexões, sem meias palavras e respondendo sim ou não à nossa própria consciência, que está ligada diretamente a Deus, através das suas leis, tanto que os espíritos superiores afirmaram a Allan Kardec que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada criatura de Deus. Nada mais claro que isso, porém, se não olharmos dentro do nosso íntimo, sem qualquer subterfúgio, não teremos condições de iniciar e seguir adiante nesta jornada rumo ao aprimoramento interior. É por demais conhecida a frase, conhece-te a ti mesmo, todavia,
Essa viagem exige que estejamos munidos da única bagagem que conta, que é a nossa própria consciência desperta e alerta na autorreflexão. Espírito criado para a perfeição, não nos contentemos com as miragens mundanas, com as joias que se enferrujam, com o poder que passa, com a cultura sem Deus e com os prazeres que denigrem nossa essência espiritual. Os espíritos superiores que orientaram Kardec e aqueles outros que ditaram obras moralizantes através de Chico Xavier e Divaldo Franco, dentre outros, são unânimes na ideia do autoconhecimento, sem o qual estaremos apenas repetindo o farisaísmo que já vivemos em outras vidas anteriores, mas com um mínimo de progresso moral. Agora, que conhecemos a verdade, ou, pelo menos, iniciamos nosso estudo a seu respeito, ela nos libertará, se nos esforçarmos por mudar nossas preferências, nossa forma de pensar, sentir e agir. A doutrina espírita, como consolador, representa uma continuidade do ideário do Cristo, que não admite meias-verdades, tanto que o Divino Mestre cobrou de cada um, seja o vosso falar sim sim, não não. Quis ele dizer, seja coerente com a verdade. Então, sabendo-nos sob o olhar de Deus, iniciemos essa jornada maravilhosa, sem medo de nos arrependermos pelo que ficar para trás, pois a recompensa é muito maior que qualquer perda material, sendo que até os afetos que nos abandonarem serão supridos por outros muito mais intensos e felizes. Disse Jesus, deixai aos mortos o trabalho de enterrar seus mortos, querendo significar que as ilusões devem ser deixadas para trás, pois nenhuma delas vale a alegria de estar em paz com a consciência. Iniciemos a viagem do autoconhecimento, que nossos orientadores espirituais estarão nos acompanhando. Se nos sentirmos sozinhos, elevemos o pensamento a Deus e lhe peçamos que permita que os amigos espirituais nos fortaleçam e ajudem, não tardará a chegar. Sigamos adiante. 1.1 Análise profunda de si mesmo. Apesar de sempre haver alguma utilidade em tomar ciência do que os psicólogos e os cientistas afirmam, ninguém necessita ser profundo conhecedor das teorias desses estudiosos para conseguir analisar a si mesmo, pois basta observar sua própria biografia, seus pensamentos e sentimentos para detectar suas virtudes e seus defeitos morais. Michel de Montaigne mesmo, ao invés de escrever sobre as outras pessoas, tomou a si mesmo como objeto de sua observação e chegou a uma série de conclusões, visando seu aprimoramento moral. Tratava-se de um tardio discípulo de Sócrates, que pregava o autoconhecimento. Sem a autoanálise não há autoconhecimento, evidentemente. Os mestres orientais são categóricos nesse sentido. Cada um deve olhar para dentro de si e observar-se nos mínimos detalhes. A partir dessa conclusão é que se inicia a construção de um novo homem ou uma nova mulher, sem ilusões sobre si mesmo, sem disfarces, sem santarronice e sem imoralismos. Simplesmente a verdade sobre nós mesmos, seja ela qual for, porque nunca seremos tão equivocados que não mereceremos uma nova chance, nem tão perfeitos que não necessitaremos de aperfeiçoamento. Simplesmente a verdade nessa autoanálise. Chico Xavier nunca se permitiu acomodar-se nas limitações morais que reconhecia ainda trazer e, justamente por isso, sempre seguiu adiante, aperfeiçoando-se, apesar de afirmar de si próprio um simples verme, um cisco. Chico não posava de humilde, ele sabia das próprias fragilidades, pois realizava constante autoanálise e, com isso, reconhecia que volta e meia falhava, mas procurava corrigir-se o mais rapidamente possível. São famosos os casos em que, depois de não agir cristamente, pedia desculpas a quem pudesse ter se sentido atingido, sem nenhuma vergonha de mostrar-se imperfeito, mas com desejo sincero de emendar-se. Somente Jesus, de todos os espíritos que passaram pela terra, nunca falhou. Todos os demais erraram e continuam errando, mesmo que cada vez menos, e quanto a pontos que nossa pouca sensibilidade sequer considera como erros. Gandhi relatou várias de suas falhas, mostrando,
Todavia, sua intenção integralmente sincera de não mais errar, eis apenas um dos exemplos da falibilidade humana. Autoanalisar-se é uma das ideias mais insistentes nas obras do espírito Joana de Ângeles e de Emmanuel. São dois tratadistas do Evangelho, que enriqueceram a literatura espírita com grandes lições de vida cristã. Se pretendemos autoanalisarmos-nos, sejamos corajosos, mas não autopunidores, nem complacentes, mas que saibamos aplicar o auto-perdão. Apliquemos a nós mesmos a lição de Jesus: vai e não peques, mais no seu significado mais amplo e profundo, com bom senso, discernimento, sinceridade, caridade conosco mesmos e com os outros, que não devem ser nossas vítimas simplesmente porque não nos dispomos a conter nossos impulsos negativos. A autoanálise, como dito, deve ser profunda e ampla, não deixando sem reflexão os pensamentos, os sentimentos e as ações. Em um dia só não conseguiremos fazer nossa radiografia moral, mas gradativamente iremos nos conhecendo melhor, ou seja, reconhecendo quem somos de verdade. Santo Agostinho se tornou uma das mais importantes figuras do cristianismo depois do que se autoanalisou e mudou seu estilo de pensar, sentir e agir. Assim, os orgulhosos se tornam humildes, como Paulo de Tarso, os egoístas desapegados, como Zaqueu, e os vaidosos simples, como Maria de Magdala. 1.2 Os defeitos morais. Apesar de útil, não é necessário que conheçamos todas as classificações dos defeitos morais, sendo alguns as resumem a 3, outros a 7, a 24 e outros números. O bom senso é o melhor termômetro moral. Se a posição da vítima nos proporciona felicidade, então estamos fazendo bem aos outros. Em caso contrário, nossa forma de pensar, sentir e agir é malévola. Quando iniciamos a reflexão sobre nossa própria intimidade, tendemos a camuflar nossas faltas ou autocastigarmos-nos, adotando um extremo ou outro, sendo que a atitude aconselhada por Joana de Ângeles, que adota a psicologia com Jesus, é o reconhecimento dos nossos cânceres morais pura e simplesmente, sem julgamentos, e, a partir daí, partirmos para a mudança, trocando os pensamentos negativos pelos positivos, os sentimentos prejudiciais a nós e aos outros pelos benéficos e as ações que nos prejudicam ou aos outros pelas que proporcionam a real felicidade. Na simplicidade da vida de cada um, sem necessidade de erudição ou formalismos, podemos realizar grandes conquistas na superação dos nossos defeitos morais. Verificando que algo está errado no nosso íntimo, mudamos de polo, do negativo para o positivo, sem alardes nem autopromoção, para aparentarmos uma superioridade vaidosa. Isso, porém, não significa que venhamos a esconder as 7 chaves às mudanças interiores que nos irão beneficiando, pois Jesus recomendou colocarmos a candeia sobre o candeeiro, a fim de que dê luz a todos os que estão na casa. Todavia, por outro lado, recomendou a prudência da serpente, que não demos pérolas aos porcos, devendo o bom senso orientar como devemos proceder em cada situação, silenciando ou ensinando. O que para uns representa um defeito moral, outros se vangloriam deles como virtudes. Todavia, tudo depende do grau evolutivo de cada criatura. Um troglodita ficará feliz de conseguir matar seu opositor. Gandhi honrou-se de nunca ter erguido a voz para ofender a quem quer que fosse. Entre esses dois extremos está a humanidade terrena, tão carente de evolução moral que André Luiz afirma que mais da metade, quando desencarna, vai para o umbral. Analisando com desejo sincero de acertar, veremos se estamos certos ou errados, sendo que, no primeiro caso, devemos continuar no caminho correto e no segundo mudarmos de rumo o mais rápido possível. Se nos abandonarem os antigos companheiros ou se perdermos as vantagens que tínhamos, por outro lado, libertamo-nos do erro, que representaria um peso imenso, do qual somente nos livraríamos a custo de muitas lágrimas e sacrifícios redentores.
Quantos de nós somos vencidos pelas lágrimas quando falamos de Jesus, porque nos omitimos na tarefa de propagar sua doutrina? Quantos outros choram ao se lembrar das maldades que cometeram contra os semelhantes? Quantos se emocionam com remorso pelos vícios que devoraram seu organismo físico e deslustraram sua alma? Os defeitos morais se resumem na falta de amor a Deus, na falta de amor, no sentido do autoaprimoramento, a nós próprios e na falta de amor aos semelhantes, aí incluídas todas as criaturas de Deus. Falar sobre os defeitos morais é falar da história da humanidade e da biografia de cada um. Montaigne, com o desejo de autor reformar-se que o caracterizava, dizia que, se fossem levadas em conta as faltas cometidas, cada um mereceria a pena de morte pelo menos meia dúzia de vezes. Alguém pode achar que está acima desse nível, todavia, serão aqueles que sequer se deram ao trabalho da autoanálise ou então são complacentes com o próprio orgulho, egoísmo ou vaidade. 1.3 As virtudes. Quando Jesus afirmou, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem imprudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas ela não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e ela caiu, e a sua ruína foi completa. Estava esclarecendo que o estilo de vida baseado nas virtudes representa a única garantia de segurança perante as intempéries da vida, que nada mais são do que os testes naturais da caminhada, que nos induzem ao desenvolvimento intelecto-moral, enquanto que, sem as virtudes, estaremos sempre sujeitos aos erros nossos, que nos prejudicarão, e aos dos outros, que nos abalarão e deixarão em desespero. Quem, depois de autoanalisar-se profundamente, troca os próprios defeitos morais pelas virtudes opostas a eles, constrói sua casa espiritual interna sobre a rocha da consciência, ou seja, no cumprimento das leis de Deus. Esses são os espíritos superiores, a quem nada nem ninguém consegue desestabilizar. Justamente por isso é que Jesus aceitou pacificamente todos os sofrimentos físicos e morais. Sócrates concordou em tomar cicuta, Chico Xavier submeteu-se a esforços sobre-humanos de trabalho no bem e dores físicas continuadas, e assim por diante. Não há meio termo entre as duas opções para quem já tem a consciência desperta, ou seja, é um espírito que já atingiu determinado grau de evolução intelecto-moral, pois Deus quer que seus filhos e filhas se aproximem dele pelo cérebro e pelo coração, o que se processa pela aquisição da compreensão das suas leis e da sua prática. Para falar das virtudes, adotaremos a sistemática empregada pelos espíritos superiores que organizaram o Dictio Mineridis Conceptis Spiritis, editado pelo Institut Amélie Baudet, de Paris, supervisionada pelo próprio Espírito de Verdade, de cuja equipe faz parte o Espírito Chico Xavier, conforme segue abaixo, quando enumeramos as virtudes e fazemos alguns comentários sobre cada uma delas. 1.3.1 O amor. Primeiramente, devemos reconhecer que foi Jesus, o sublime governador da terra, quem esclareceu melhor sobre o amor, o qual, para o nosso nível de compreensão, pode ser representado por uma árvore, a partir da qual se projetam três ramos, que são, o alto amor, amor a si próprio, o alomor, amor ao próximo, e o amor a Deus. Quanto ao alto amor, devemos considerar que somos espíritos medianos, ou seja, ligados a um mundo de provas e expiações, que fomos criados por Deus há mais ou menos 2 bilhões de anos, como uma semente espiritual contendo todas as potencialidades, que nos fizeram evoluir através dos reinos inferiores da natureza até chegarmos ao que somos atualmente,
aperfeiçoando-nos intelecto-moralmente rumo à categoria de espíritos puros, a qual pertencem Jesus e outros espíritos muito superiores a ele próprio. A expressão, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda esclarece sobre a perfectibilidade de todos os seres. Esse progresso se faz através das reencarnações, a que todos os seres estão submetidos desde que saíram das mãos do Criador até se tornarem espíritos puros, todavia, sempre seguindo adiante, pois não há para as criaturas a perfeição absoluta, esta que é apanágio somente do Pai. Os corpos que vamos ocupando são formados por seres inferiores a nós próprios, também encarnados, sendo que, por exemplo, na fase humana, são trilhões deles, encarnados na fase evolutiva de células que exercem determinadas tarefas especializadas, a quem auxiliamos na sua evolução através do contato fecundante com elas, que necessitam da nossa energia mais evoluída, sendo que, por outro lado, somos aperfeiçoados ao contato da energia superior que emana constantemente em nosso favor, proveniente do magnetismo cheio de amor e sabedoria de Jesus. Todavia, estando, acima de todos, o poder fecundante de Deus, como sustentação da existência de toda a criação. Por essa razão, devemos compreender a interdependência entre todos os seres criados por Deus, através da irradiação espiritual de cada um, que alcança todos os demais e deles recebe, em contrapartida, sua irradiação, numa permuta incessante. Não há, no universo, nenhuma estrutura isolada dessa teia de radiações, fecundada pelo Pai Celestial. O máximo que podemos fazer é mudar de faixa vibratória, passando das mais inferiores às superiores, gradativamente e deixando de ser escravos do primitivismo e alçando voo em direção aos estados em que se exerce o trabalho consciente em favor do nosso próprio progresso intelecto-moral e o dos demais irmãos e irmãs, pela forma de pensar, sentir e agir. Portanto, o alto amor deve ser compreendido como a conscientização dessa realidade e o consequente investimento no próprio aperfeiçoamento intelecto-moral para integração em nível mais elevado nesse imenso concerto de dar e receber. O alto amor representa o trabalho, através do pensar, sentir e agir realizado conscientemente em favor do progresso dos demais seres, incluindo aqueles que estão vivenciando os primeiros degraus de evolução. Francisco de Assis chamava a todos de irmãos e irmãs e Francisco Cândido Xavier dirigia palavras carinhosas às plantas e aos animais. A ecologia nada mais é do que um nome que a ciência materialista dá ao amor. Se devemos amar nossos irmãos e irmãs inferiores na escala evolutiva, quanto mais aqueles e aquelas com os quais convivemos na coletividade humana a qual pertencemos e que vemos atravessando dificuldades de variada ordem. Todavia, se os devemos auxiliar materialmente, cabe-nos, sobretudo, o dever de contribuir para seu aperfeiçoamento intelecto-moral, que lhes proporcionará a felicidade verdadeira, muito superior aos benefícios terrenos da saciedade do estômago, da saúde corporal e da oportunidade de estudar e trabalhar para o próprio sustento. O amor a Deus representa o máximo de compreensão intelecto-moral, pois somente os seres muito evoluídos merecem esse entendimento, o qual se vai aperfeiçoando à medida que evoluímos. Na verdade, Deus não distingue nenhum dos seres por ele criado, mas vai se revelando a cada um na medida em que cada um se faz capaz de compreendê-lo, assim como um pai ou uma mãe terrenos esclarecem seus filhos sobre aspectos mais complexos da vida quando eles vão passando da infância para a adolescência e assim por diante. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, tentou resumir naquelas poucas palavras tudo o que podíamos esperar do Pai e saber sobre ele. Com o advento da doutrina espírita, representando a terceira revelação, aprendemos mais sobre o Pai, devendo-se esclarecer que a progressividade da revelação fará com que as próprias lições dos espíritos superiores, compendiadas por Allan Kardec, sejam melhor esclarecidas na medida em que nos fizermos mais capacitados intelecto-moralmente para compreender a verdade a que Jesus se referiu quando garantiu,
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto a Deus, somente nosso aperfeiçoamento pessoal possibilita a sua compreensão, em parte por intermédio das orientações dos espíritos superiores e em parte como consequência natural da nossa sublimação interior, que aumenta nosso contato consciente com Ele, proporcionando-nos a felicidade, que cada um tem na justa medida do seu merecimento individual. Conforme esclarecido pelos espíritos superiores que elaboraram o dicionário, o amor é a virtude mais importante, sendo as outras 23 suas simples ramificações. Por essa razão, aconselha-se que o estudo se faça na sequência em que foi elaborado este texto, para melhor aproveitamento. 1.3.2 A compreensão. A compreensão significa a capacidade de abranger a integralidade das situações e dos seres, o que somente Deus detém em grau absoluto. Os espíritos superiores detêm uma compreensão muito mais abrangente que a nossa, pois, inclusive, para eles não vigoram os referenciais de espaço e tempo, que nos limitam, devido à nossa inferioridade intelecto-moral. Foi justamente por essa precariedade que ainda nos caracteriza que Jesus recomendou: não julgueis. Para reforçar esse conselho, disse: eu a ninguém julgo. Estava, todavia, nos chamando a atenção para a seriedade que se deve revestir o auto de analisar situações e pessoas, pois não temos em mãos todos os dados necessários para dar aos nossos julgamentos o necessário caráter pedagógico no seu sentido mais elevado, o que se caracteriza pela impulsão evolutiva dos seres. Compreender representa abarcar uma gama enorme de dados, que nossa inteligência e nosso nível ético-moral somente vão adquirindo à medida que nós próprios vamos evoluindo. Por isso um espírito superior disse: à medida que o juiz evolui e adquire o direito de julgar, regra essa que se aplica a todos os seres humanos, pois, assim procedendo, passarão cada vez mais a julgar com maior dose de amor. A justiça terrena não leva em conta esse fator, pois se limita a aplicar dispositivos legais ou a jurisprudência dos tribunais, através de regras nem sempre justas e humanitárias. Quando os espíritos superiores mencionaram, em O Livro dos Espíritos, como uma das leis morais a de justiça, a associaram imediatamente a de amor e caridade. Compreender é um ato ligado à noção do halo amor, ou seja, amor ao próximo, que exige cautela, porque não detemos a suficiente compreensão do seu nível evolutivo intelecto-moral, humildade, porque não conhecemos suficientemente nossa própria bagagem intelecto-moral, uma vez que normalmente não exercitamos o autoconhecimento, e, principalmente, porque, independente do nosso julgamento, o que prevalece é o julgamento de Deus, que se processa através das suas leis, que atuam de forma automática através da própria consciência de cada um, que premia ou corrige pelos seus pensamentos, sentimentos e ações. Em suma, nosso nível atual de evolução nos permite um grau pouco elevado de compreensão, todavia, devemos nos esforçar pelo nosso aperfeiçoamento, em benefício nosso e dos nossos irmãos e irmãs. Esforçarmos-nos por compreender é necessário para adquirirmos essa virtude, decorrente do halo amor. 1.3.3 A doçura. Jesus, modelo de todas as virtudes para nós, também nos mostrou como uma das qualidades morais a doçura, quando recebia as requisições de todas as pessoas com igual paciência e boa vontade, mesmo se tratavam das provenientes de quem vinha tentar prejudicá-lo e a sua divina missão de amor e sabedoria. Mesmo quando se dirigia a esses irmãos e irmãs mal intencionados ou a eles se referia, nunca deixou de exercitar a doçura, devendo-se interpretar suas expressões verbais e outras formas de expressão com bom senso e nunca como formas de violência ou impaciência. Sabedor das limitações intelecto-morais dos seus pupilos, que somos todos os habitantes da terra, nunca poderia querer exigir que as frutas verdes amadurecessem a peso de pancadas, mas que somente estariam maduras na época certa, conforme a lei da evolução. Ensinou com paciência, repetindo muitas vezes as mesmas lições,
mesmo sabendo que, ao final de sua encarnação, seria traído e abandonado pelos que mais lhe receberam em termos de esclarecimentos. Todavia, aguardou que amadurecessem para iniciarem, de forma mais lúcida, a missão que traziam, na qualidade de grandes divulgadores da verdade, inspirados por ele. A doçura é apanágio dos espíritos superiores, que nunca se impacientam com as incompreensões de quem ainda não está preparado para entender a verdade. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outros missionários do bem sempre se conduziram com doçura, pois que ela é uma das manifestações mais elevadas do amor universal. 1.3.4 A firmeza. Firmeza é a condição psicológica que nos possibilita iniciar uma forma de pensar, sentir e agir e permanecer coerente com ela, apesar de todas as dificuldades que se lhe oponham. Como se vê, compreende dois momentos, que os espíritos superiores chamaram de vontade e perseverança, para fins didáticos. Para a prática de qualquer virtude é necessária a firmeza, pois tanto as oposições externas, representadas pelas circunstâncias adversas, quanto pelas pessoas que tentam nos dissuadir, quanto pelos nossos próprios atavismos, que tendem a nos manter atrelados aos padrões que adotamos no passado, quando ainda nos satisfazíamos com os modelos antiéticos. Sendo o amor a virtude mais importante, como afirmam os espíritos superiores, da qual as demais são meros desdobramentos, para pensar, sentir e agir segundo ela, devemos nos imbuir de muita firmeza para dar o primeiro passo e continuar nessa senda, diariamente, até que se transforme em nossa segunda natureza, de tal forma que não corramos mais o risco de mudar de rumo, tamanha que será nossa inclinação para amar nossos irmãos e irmãs, representados por todos os seres que Deus criou. Jesus, que sempre mencionamos como modelo para todos os seres que habitam nosso planeta, sempre foi firme na sua conduta, que, em momento algum, distou da ética divina que veio ensinar. Poderia ter compactuado com alguma situação ou pessoa que lhe concedesse facilidades que o levassem a trair os princípios morais traçados nas leis divinas ou, então, por outro lado, intimidar-se com as pressões que muitos tentaram lhe impor, inclusive com sua condenação à morte. Todavia, manteve-se sempre firme, inabalável, incorruptível, superior a qualquer possibilidade de desviar-se da sua missão de amor e sabedoria. Abaixo da exemplificação de Jesus, vemos igualmente firmes os grandes missionários por ele enviados, como Sócrates, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e outros, que atravessaram a existência solidamente escorados por sua própria firmeza interior, independente de qualquer chamamento que os induzisse às facilidades materiais ou ao temor. Devemos estar sempre conscientes da necessidade da firmeza, que não significa intransigência nem dureza de coração, mas sim determinação inabalável no propósito da autorreforma moral, que deve estar acima de qualquer outra meta e sem a qual nossa vida significará a mera repetição dos equívocos cometidos quando ainda adotávamos os padrões ético-morais do homem velho ou da mulher velha. 1.3.5 A vontade. A vontade é a chama interior, que acendemos com um combustível interno, o qual vem diretamente da mente fecundante de Deus, que sustenta suas criaturas nos bons propósitos, com vistas à sua evolução intelecto-moral. Sem pedirmos ao Pai que acenda esse lume em nosso interior, qualquer que seja a forma como nos dirigamos a Ele, mesmo que em rogativo inconsciente, permaneceremos na escuridão interior, ou seja, sem a vontade necessária para a autorreforma moral. Afirma-se que, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, o que significa que a maturidade interior emite uma irradiação específica, de alta frequência, que provoca a sintonia com os orientadores espirituais, porque, naquele momento se acendeu a chama da vontade. A partir daí, cabe-nos continuar na senda do autoconhecimento, que leva ao amor universal.
A vontade escura-se em Deus e, abaixo dele, nos espíritos superiores e nos bons espíritos, encarnados ou desencarnados, que nos concitam a continuar na conquista das virtudes. Sem essa motivação interna, eles nada podem fazer em nosso favor, a não ser insistirem para que procuremos o caminho da evolução. Todavia, sendo a procura individual, somente nós mesmos podemos trilhá-lo. Joana de Ângeles afirma que, na verdade, cada um está sozinho com sua própria consciência, ou seja, com Deus. Dessa forma, ninguém pode nos transmitir sua própria vontade de evoluir, uma vez que cada um tem de procurar a sua própria, dentro de si mesmo, em sintonia com Deus. A vontade de adquirir a virtude do amor nos leva a pensar, sentir e agir em favor de nossos irmãos e irmãs, sem pretender nenhuma recompensa da parte deles, mas apenas a aprovação de Deus, que, através da nossa consciência, nos proporciona a felicidade, que nenhum fator externo tem o poder de abalar, constituindo-se na mais importante recompensa de que podemos usufruir. Assim é que, por exemplo, Bezerra de Menezes não se interessa em ser promovido a um planeta superior ao nosso, pois já vive a felicidade aqui na Terra, tanto quanto a viveria em um planeta inferior ou superior ao nosso, pois a felicidade está dentro de cada um que a merece pela sua sintonia com o bem, ou seja, com aqueles que vibram nessas faixas elevadas e, portanto, com Deus. 1.3.6 A perseverança. Se os espíritos superiores subdividiram a firmeza em dois subitens, que são a vontade e a perseverança, pode-se presumir que assim o fizeram simplesmente para reforçar aquela virtude, estabelecendo um primeiro momento, que é a deliberação interna de iniciar uma vida nova, e um segundo, que é a continuidade nesse propósito renovador. Perseverar no caminho da autorreforma moral é tarefa que exige uma conscientização profunda do que realmente pretendemos na nossa vida. Aqueles que estão apenas movidos pela curiosidade ou cuja determinação interna se assemelha a uma chama bruxuleante costumam desistir a meio do caminho, sendo que somente quem despertou realmente para a necessidade inadiável de mudar é que persevera até o fim, ou seja, indefinidamente, pois não existe um termo final na estrada evolutiva. Allan Kardec afirmava que há pessoas que são mornas até no gozar, ou seja, que não trazem em si ainda o fogo da autodeterminação. Esses costumam viver meio indiferentes a tudo que significa esforço e persistência, acomodando-se à inércia. Todavia, muitos dos que erraram muito, como Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Zaqueu, uma vez caindo em si, se transformam no oposto do que tinham sido, passando a investir na própria autorreforma moral e se tornando naquilo que Jesus qualificou de luz do mundo e sal da terra. Esses três personagens não se contentaram em simplesmente deixar de ser defeituosos moralmente, passando a viver uma vida mediana, modorrenta, mas optaram pelo extremo oposto, como nobilitantes exemplos de virtudes notáveis, iluminando-os interiormente e clareando os corações e as mentes daqueles que viviam na escuridão intelecto-moral. Persistiram no caminho das virtudes naquela vida e nas que se seguiram, transformando-se respectivamente o primeiro na figura ímpar de Sundar Singh, o apóstolo do cristianismo na Índia, a segunda em Madre Teresa de Calcutá e o terceiro em Bezerra de Menezes. A perseverança representa a persistência no pensar, sentir e agir no amor universal. 1.3.7 Harmonia. As leis divinas regulam todo o universo, sendo as mesmas para toda a criação, aplicáveis a todos os seres, independente do grau evolutivo alcançado por cada um. Na verdade, como se sabe, até os seres mais rudimentares trazem dentro de si as potencialidades dos espíritos puros, estes que chegaram a um nível tal de perfeição relativa que já compreendem Deus e com Ele mantêm contato consciente direto, como é o caso de Jesus e outros espíritos muito mais evoluídos que Ele próprio. A harmonia é o grau de adequação em relação às leis divinas,
sendo por isso que os espíritos superiores respiram harmonia e suas irradiações se traduzem em paz, que é reflexo da harmonia. No funcionamento do universo existe harmonia, pois cada corpo celeste desempenha o papel que lhe é destinado, obediente às forças de atração e repulsão que lhes proporciona a trajetória adequada, tanto quanto no organismo humano cada célula desempenha sua tarefa específica, gerando bom funcionamento do conjunto orgânico. Apenas os seres humanos ainda não autorreformados moralmente costumam destoar da harmonia que vigora automaticamente entre os chamados irracionais, os quais, impulsionados pelos instintos, somente atacam os demais na medida exata de suas necessidades de sobrevivência estrita, mas nunca ultrapassando esses limites. Exercitando o livre-arbítrio ainda de forma não coincidente com as leis divinas, sobretudo a do amor universal, a maioria dos seres humanos medianos pretende mais direitos do que deveres, o que gera um desequilíbrio no relacionamento interpessoal, com consequências desastrosas para si próprios e para o meio onde vivem. A harmonia consiste, nas sociedades humanas, justamente no equilíbrio entre direitos e deveres, sendo que cada um deve exercer os primeiros até o ponto em que não prejudique seus irmãos e irmãs e nem a si próprios, tanto quanto deve cumprir os segundos na medida em que tal se faz útil realmente a si mesmos e aos outros. A harmonia é o resultado do amor universal, sob a forma de pensamentos, sentimentos e atitudes adequadas. Jesus trouxe a mensagem da harmonização universal, propondo um novo paradigma, que se traduz no autoaperfeiçoamento de cada um para formarmos um conjunto de seres que passem a atuar como um imenso organismo, em que cada um passe a somar em favor do todo, ao invés de desunir a coletividade. Os espíritos superiores nos ensinam a primeiramente nos harmonizarmos interiormente para, somente depois, procurarmos, por exemplo, a conjugalidade e paternidade e a maternidade. Porque somente quem sabe tem condições de ensinar e apenas quem está bem consigo próprio consegue estar bem com os demais irmãos e irmãs em humanidade. A harmonia é uma conquista espiritual que passamos a merecer pelo nosso esforço continuado em equilibrar nossos direitos e deveres, tomando como referência as leis divinas. 1.3.8 O rigor. O rigor deve ser entendido como sendo a justa medida na avaliação dos nossos direitos e deveres. Não se confunde com a cobrança de atitudes dos nossos irmãos e irmãs, mas sim na nossa própria autoavaliação, visando o autoconhecimento e consequente autoaperfeiçoamento intelecto-moral. Jesus nunca foi rigoroso com quem quer que seja, mas cobrou sempre de si mesmo pensar, sentir e agir conforme as leis de Deus. Assim também sempre procederam seus enviados, que são nossos mestres. Adotar o rigor, no bom sentido, quanto à nossa proposta evolutiva, é indispensável para seguirmos pela estrada do autoaperfeiçoamento, sem que isso signifique autoflagelação e incapacidade de nos auto-perdoarmos quando erramos. Recomeçar depois de uma queda é adotar corretamente o rigor conosco mesmos, pois, não sendo perfeitos, errar faz parte do nosso aprendizado, mas recomeçar é imprescindível, para subirmos os degraus da evolução intelecto-moral. Rigor é sinônimo de honestidade consigo mesmo, integridade de propósitos, desejo sincero de acertar. Não adianta tentarmos enganar a Deus e a nossa própria consciência com desculpismos, pois a realidade sempre se patenteia diante da nossa autoanálise sincera. Rigor significa procurar o fundo das nossas intenções, olhando-nos dentro da própria alma, pesquisando a essência dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, para adequá-los ao que somos realmente, ou seja, filhos de Deus, destinados à perfeição relativa. Na mitologia hinduísta conta-se a história de um monstro de dentro do qual sai um ser iluminado, que vivia aprisionado dentro daquele primeiro, sendo isso que devemos procurar alcançar através do rigor na nossa procura pelo que realmente somos. Quando Jesus afirmou, vós sois deuses,
Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Estava nos propondo o rigor nessa procura pela nossa verdadeira essência, que é de luz. 1.3.9 A disciplina. A disciplina que devemos pleitear para nós mesmos é aquela imposta pela nossa própria conscientização e não a imposição de nossa vontade sobre a liberdade alheia. Cada um deve autodisciplinar-se. Emmanuel nunca cobrou disciplina de Francisco Cândido Xavier, mas sim o aconselhou cobrá-la de si próprio. O espírito guia do médium cobrava, sim, de si próprio uma disciplina que vinha exercitando há séculos, desde que encontrou Jesus e recebeu dele o convite renovador, há 2 milênios, no memorável encontro descrito no seu livro Há 2001 anos, psicografado pelo referido medianeiro. Tanto o guia quanto o seu intermediário se autodisciplinavam em todas as circunstâncias, pois que seu programa de trabalho conjunto não poderia ser prejudicado por qualquer tipo de desvio. Assim devemos aprender a proceder, estabelecendo prioridades para nossa vida e deixando de lado aquilo que vá prejudicar os propósitos construtivos. Há quem se desvie por conta de falsos direitos ou falsos deveres, acabando por perder a encarnação e ter de recomeçar tudo de novo, em futura oportunidade. Essas pessoas se enganam com miragens, que representam fantasias induzidas pelos seus desejos muitas vezes secretos, provenientes do orgulho, egoísmo ou vaidade, normalmente incentivados por outros cegos, que conduzem os cegos. A disciplina fez com que aceitemos com naturalidade tanto a rotina aparentemente esterilizante quanto as mudanças supostamente temíveis. Estar preparado para repetir 1000 vezes a mesma tarefa tanto quanto mudar de atividade continuamente, tudo isso faz parte da disciplina, que nos leva a persistir nos propósitos elevados, sejam eles quais forem. Quem se cansa logo e abandona a tarefa não conseguiu autodisciplinar-se. Quem pretende eximir-se do cumprimento dos seus deveres também não automatizou em si a disciplina. Todavia, quem, sem reclamar, está pronto para desincumbir-se daquilo que lhe é atribuído, está evoluído quanto à virtude da disciplina. O amor universal, mesmo, exige disciplina, pois não se justifica seu abandono pelo fato de não recebermos a recompensa da gratidão alheia nem o reconhecimento público. O que importa é a aprovação da própria consciência, ou seja, de Deus. 1.3.10 A esperança. Das pessoas que procuravam Jesus, muitas delas oscilavam entre a confiança e a dúvida. Todavia, cabe igualmente aqui a reflexão sobre o provérbio: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Para quem estava maduro espiritualmente, a palavra do Divino Mestre encontrou eco no seu psiquismo. Porém, para os demais, tratava-se de um convite desarrazoado para se renunciar aos interesses mundanos, em troca de promessas que eles não tinham condições de compreender. A diferença entre uns e outros era quanto à maturidade espiritual, ou seja, um sentido diferente da inteligência horizontal, a qual somente serve para a vida terrena, e da moralidade primária da dedicação aos parentes e amigos. Jesus somente conseguiu despertar os que estavam prontos, como Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Zaqueu e outros, proporcionalmente poucos, no meio de toda uma população de pessoas dominadas pela materialidade. A esperança é uma virtude associada umbilicalmente ao amor a Deus, conforme esclarecem os espíritos superiores, a qual dá a certeza da nossa filiação divina, com as consequências que daí advêm. Todavia, se para alguns foi ou é suficiente a esperança decorrente da sua própria certeza espontânea, a terceira revelação trouxe reflexões filosóficas que fortalecem essa certeza, por exemplo, nas afirmações sobre Deus constantes de O Livro dos Espíritos, bem como nas mensagens dos espíritos superiores e nas palavras de Allan Kardec estampadas em O Evangelho segundo o Espiritismo. O amor a Deus representa a conquista mais elevada dos espíritos, quando se fazem merecedores de compreender o Criador, graças à sua já expressiva evolução intelecto-moral,
resultado do muito que investiram nesse sentido, com a autorreforma moral decorrente do autoconhecimento. Na verdade, a esperança em Deus é conquista dos espíritos superiores, resultado do seu merecimento. Os espíritos medianos trazem pouco desenvolvida a esperança, pois pouco ainda caminharam na estrada da autorreforma moral, fazendo com que oscilem entre a certeza e a dúvida. Somente quem já se libertou dos defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, vive a esperança em grau elevado e caminha seguro, no cumprimento dos trabalhos de amor universal. Jesus tinha a esperança absoluta em Deus, ensinando-nos essa virtude mesmo nos momentos de grande dificuldade, como o da cruz. Aprendamos a ter esperança, confiantes na nossa condição de filhos de Deus e agindo como tais, no cumprimento de suas leis. 1.3.11 A fé é uma conquista individual, decorrente da sintonia consciente com Deus. Não resulta do conhecimento meramente horizontal, inclusive sobre as leis divinas, pois é grande o número dos que estudam essas leis, mas não mereceram ainda a fé, que Deus concede somente àqueles que julga merecedores por suas conquistas ético-morais. Nicodemos é um exemplo típico do religioso de pouca fé, uma vez que ainda não tinha adquirido a virtude da humildade. A fé representa a certeza inabalável em Deus, consequência do esforço perseverante no cumprimento das leis divinas, resumidas, conforme já dito, no amor universal. Quem ama adquire merecimento para receber do Pai Celestial o conhecimento da verdade, do qual decorre a felicidade do relacionamento consciente com o Pai. Os espíritos superiores vão adquirindo cada vez maior conhecimento sobre Deus, enquanto que os espíritos puros, como Jesus, interagem com Ele continuamente, tanto que se afirma que, para nós, Jesus é médium de Deus. Todos os seres, perfectíveis que são, caminham para essa conquista, que representa o máximo de felicidade, pois, ao invés de usufruírem apenas do afeto dos irmãos e irmãs, falíveis e incompletos, receberão do próprio Criador as emanações do seu amor infinito, que repletam de completude afetiva. Devemos dar os primeiros passos, passando pela autorreforma moral, que exige muitas realizações em favor dos nossos irmãos e irmãs. A fé é uma recompensa aos que muito se dedicam ao bem, proporcionando-lhes um imenso bem-estar interior. A certeza da presença de Deus em nós é incentivo para vivermos com serenidade, em paz e muito realizando em favor do progresso da humanidade, mesmo que aparentemente pequena seja nossa zona de influência. Sabemos que Deus tudo vê e tudo sabe, mesmo quanto às nossas intenções mais secretas e, por isso, confiemos na sua ajuda, no sentido de multiplicar o nosso esforço pela autorrenovação interior. A fé não é compreensível para os que vivem em função dos interesses materiais, porque Deus se revela à medida que nos aproximamos dele pelas virtudes. Triste é a vida daqueles que ainda não têm fé em Deus, pois seus pensamentos, sentimentos e ações circulam dentro de um círculo vicioso, onde preponderam a insegurança e o medo, apesar de ostentarem na face o sorriso e a aparente autoconfiança. Oremos por esses irmãos e irmãs se não pudermos fazer mais por eles. 1.3.12 O devotamento. Se é verdade que a esperança e a fé são virtudes ligadas diretamente ao amor a Deus, o devotamento representa o amor voltado para as demais criaturas. Imbuídos da esperança e da fé em Deus, cumprimos o dever de devotarmos-nos ao progresso intelecto-moral dos nossos irmãos e irmãs. Jesus trouxe à Terra a verdade numa extensão e profundidade nunca igualada nem antes nem depois dele, pois a própria terceira revelação, com todos seus méritos, simplesmente detalha alguns pontos da revelação de Jesus, mas não tem condições de alcançar sua excelsitude. Aliás, quando o Divino Mestre falou, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão, estava afirmando que somente quando alcançarmos o nível de espíritos puros compreenderemos a verdade.
Qualquer das suas muitas lições representa uma faceta da verdade incompreensível em toda a sua complexidade pelo nosso cérebro primitivo e pelo nosso coração que ainda não sabe amar universalmente. O devotamento ao próximo é uma das virtudes mais marcantes nas grandes almas, que já entenderam que quanto mais fazem em favor dos outros mais se aproximam de Deus, ao contrário dos que pensam, sentem e agem em função do poder, do prestígio, da riqueza e do prazer. Jesus nunca vivenciou qualquer resquício de orgulho, egoísmo ou vaidade, desde o início de sua trajetória evolutiva.